Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre certas estratégias que eu adoto nas minhas aulas para garantir que elas sejam mais leves e mais divertidas. E por que eu tô falando isso, né? Por que se esforçar para ter uma aula mais leve e mais divertida? Bom, eu percebo bastante, assim, que na maior parte das áreas da vida, assim, no ensino, na sala de aula, em relacionamentos de amizade, por exemplo, enfim, em várias dinâmicas da nossa vida, quanto mais os momentos leves, vamos dizer assim, são a regra, em geral, assim, maior a qualidade daquele relacionamento. Então, o que eu tô querendo dizer aplicando isso na sala de aula? Se a regra do clima, vamos dizer assim, da sala de aula é sempre e em regra um ambiente tedioso, um ambiente pesado, um ambiente chato, um ambiente desinteressante, um ambiente leviano, se isso é a regra, então provavelmente vocês têm mais dias tristes do que alegres, tanto para os alunos enquanto aprendizes, tanto para o professor enquanto o que está ensinando. Então eu acredito que é uma via de mão dupla, assim, de desgaste. E é muito chato isso, né? É chato isso tanto pro aluno, né, de sempre estar indo todo dia para aquele ambiente, que ele já sabe que vai encontrar aquilo, já que é a regra, quanto também isso é chato pro professor e é desgastante também, né? Você fica um pouco com aquele espírito de, meu Deus, eu daria tudo para não fazer isso, estar aqui nesse momento e nesse trabalho, porque você está construindo um ambiente que é realmente repulsivo, sabe? Então, por isso que eu acho importante que a gente se empenhe para que na sala de aula os momentos leves sejam a maior parte, sejam a regra e não a exceção. Até porque eu vejo que se você conseguir construir esse ambiente de aula onde a diversão, a leveza, e aqui, gente, eu não tô querendo dizer que é diversão, leveza e nada de trabalho, nada de profundidade, não é isso. Muito pelo contrário, se você consegue propiciar esse ambiente, eu acho que isso até favorece, pela minha experiência, isso até favorece e estimula o aprendizado. Se você consegue construir esse ambiente onde a leveza e o interesse, o maravilhamento, enfim, a diversão sejam a regra, isso vai inclusive te proteger enquanto professor, porque naqueles dias que são inevitáveis, né, sempre vai ter algum dia, que também deve ser a exceção, né? Mas sempre vai ter algum dia que a gente tá mais cansado, um dia que às vezes a gente não conseguiu preparar uma aula tão legal quanto a gente poderia. Enfim, esses dias, né, de baixa, eles chegam para todo mundo. Só que se esse ambiente leve for a regra, quando vier os dias de baixa, de dificuldade, como eles são a exceção, isso não vai afetar o seu ritmo de aula, sabe? Isso não vai fazer com que, enfim, angu de um dia não mata cachorro, é mais ou menos isso. Bom, a primeira coisa que eu ia falar com vocês, como atualmente eu sou professora só de forma online, tem algumas coisas aqui que teria que haver uma releitura para que isso pudesse ser aplicado na prática presencial, mas assim, usem a criatividade, o que eu puder comentar aqui de ideia também vou fazer. E essas foram as dicas que eu me recordei, né? Certamente tem mais, mas enfim, à medida que eu for lembrando, eu vou colocar aqui no box de informações, ou então se eu me lembrar de muitas outras mais, né, eu acabo gravando uma parte 2 no futuro. A primeira coisa que eu coloquei aqui é o print time. O que é isso? Bom, como eu dou as aulas pelo Zoom, acontece bastante de eu tirar um print da tela, né, por causa que, às vezes, vamos supor, naquela aula eu não consegui terminar aquela explicação e eu não quero me esquecer, né, do ponto que eu parei e tudo, e até mesmo, né, para conservar aquela explicação que eu já fiz, eu tiro um print. E aí, na próxima aula, eu dou seguimento ali a partir daquilo que ficou registrado no print. Então, ajuda bastante, né, também você a se organizar enquanto logística da aula, de onde que parou, para onde retomar. Só que, depois de um tempo, eu comecei a fazer isso de falar com os alunos, tipo assim, sorria para o print, né, porque geralmente sai, né, a janelinha, assim, do Zoom, que aparece o professor e o aluno. E assim, gente, é super divertido, porque assim, eu faço isso hoje até com os adultos. Então é muito divertido, a gente, sempre que eu falo isso, né, tipo, hora do print, a gente automaticamente já faz alguma pose, assim, às vezes meio engraçada pra tirar, e é sempre um momento de descontração, sabe? É muito legal isso. Outra coisa que eu faço também é que aqui no meu computador
tem uns efeitos do Mac mesmo, que são uns efeitos especiais, sabe? Inclusive, o meu aluno falou esses dias que tem no Google Meet, mas enfim, eu nunca vi, então não sei dizer. Mas o fato é que aqui no MacBook você tem alguns efeitos especiais a partir dos gestos que você faz com as mãos. E eles amam, assim, principalmente as crianças, né? Eles ficam loucos com isso. E aí, o que eu faço? Eu reservo os efeitos especiais para momentos especiais. Então, por exemplo, quando chega no fim do mês, eles sempre me apresentam um trabalho de memorização. Aí, quando eles conseguem apresentar para mim, eu sempre faço, assim, uma festa de efeitos especiais. E é, uma certa forma, uma certa recompensa, né? Do tipo, só tem efeitos especiais em momentos especiais. Então, é bem legal. Depois, outra coisa que mantém também esse ambiente leve na sala é quando eu dou pra eles missões pós-aula. E assim, não são tarefas, são missões mesmo. Por quê? Isso são, no fim das contas, gente, são deveres mesmo, tipo, para casa, mas eu tento transformar como uma missão para eles terem um pouco de senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, isso se torna algo mais divertido para eles. Então, assim, dando um exemplo concreto, quando tem alguns alunos que têm muito problema de esquecer material, perder material, jogar fora material, enfim, e aí fica uma confusão. E aí, o que eu faço com eles? Eu falo no fim da aula, né? Falo tipo assim, olha, sei lá, vamos supor, né? A gente tá lá com um caderno. Aí eu falo com ele, falo assim, olha, quando terminar aqui a aula, você vai guardar o seu caderno num esconderijo secreto, que ninguém sabe onde que é, pra que você não perca o seu caderno, tá bom? E aí, geralmente, eles amam isso, porque aí eles já viram e falam, não, eu tenho um esconderijo que ninguém sabe onde é. Ou então, por exemplo, se a gente faz algum desenho, alguma coisa assim no papel, e a gente ainda não terminou, aí eu falo assim, olha, dobra o papel, coloca dentro do seu caderno e salve e proteja esse papel, entendeu? Eu sempre falo coisas assim, principalmente os meninos pegam muito essa ideia, né? Aí eles ficam tipo, nossa, não tenho que proteger um papel, sabe? É muito legal, mas funciona super. E tem alguns alunos que falam pra pôr num cofre, tipo, eles têm alguns cofrinhos, aí tipo, coloca o papel dentro do seu cofre, proteja o seu papel, salve o seu material. E é bem interessante porque eles têm esse senso de missão, sabe? Do tipo, nossa, na próxima aula eu tenho que prestar contas disso. Outra coisa que eu também faço, né? Nas atividades, como eu sou professora de idiomas, a gente trabalha muito com tradução. E aí eu sempre traduzo com eles um trecho numa aula, e aí eles têm a missão de lembrar da tradução na próxima aula. Então isso também é uma coisa assim, geralmente eles chegam na aula, a primeira coisa que eles falam é isso, tipo, nossa, deixa eu falar a tradução antes que eu esqueça, né? Porque eles tiveram esse esforço de lembrar da tradução. Então é muito interessante trazer esse senso de missão, eles se sentem assim, importantes, sabe? Depois, garantir durante todas as aulas, garantir momentos de leveza e brincadeira. E isso eu tô falando na estrutura da aula mesmo, sabe? Eu sempre gosto de deixar esses momentos pro início e pro final, porque as impressões que mais marcam, né, as experiências que mais marcam pro ser humano é o início e o fim, não o meio. Então, o que eu faço? No meio da aula, eu gosto de deixar mais a questão das explicações gramaticais, esses momentos um pouco mais profundos, né, mais exigentes. E nos extremos da aula, eu deixo momentos um pouco mais leves. Então, como que eu gosto de fazer isso? Geralmente, no início da aula, nos primeiros 5 minutinhos ali, eu gosto de, às vezes, sabe, conversar com eles sobre alguma coisa. E aí, uma coisa mais, assim, aleatória, sabe? E aí, isso exige de você conhecimento do seu aluno, né? E principalmente interesse por isso. Mas, assim, hoje pra mim isso é bem fácil. Então, eu pego qualquer coisa, assim, literalmente qualquer coisa, e falo com eles. Aí, por exemplo, alguns dias atrás, eu tava numa fazenda. E tava trabalhando, né, de uma fazenda. E aí, tipo, do meu lado, assim, tinha um casal de gatos, muito fofos. E aí os gatinhos, eles meio que cuidavam um do outro, sabe? Se lambiam, muito fofo. E aí eu fui, toda a aula que eu começava, eu falava assim, você não vai acreditar o que tem aqui do meu lado. Aí mostrava pra eles os gatos, mostrava foto dos gatos. Aí falava, eles são muito fofos e não sei o quê. Entendeu? Tipo, puxa algum assunto, assim, que tá ali no momento mesmo, sabe? Então, isso é uma coisa legal pra meio que quebrar um pouquinho, assim, o gelo, aquecê-los um pouco pro início da aula.
E na própria estrutura da aula eu coloco isso, né? Às vezes, por exemplo, a gente tá assistindo um filme, às vezes a gente coloca uma brincadeira no final da aula. Sabe, gente, assim, literalmente dá pra inventar muita moda. Por exemplo, com os estudos de poesia, né? Eu sempre estudo com eles alguma poesia. E é um momento, geralmente, de estudo mais aprofundado, mais focado e tudo, né? Só que mesmo isso dá pra você trazer alguma diversão. Por exemplo, um tempo aí atrás, eu tava assistindo com meu pai um programa, eu esqueci como é que chama. Eu só sei que é uma competição pra você ganhar R$1 milhão, se eu não me engano, que tem no Caldeirão do Hulk. E aí na Globo. E aí eu tava assistindo com meu pai esse jogo, tipo aqueles jogos assim, roda-roda Jequiti, sabe? De perguntas e respostas e tal. E aí eu achei muito legal, porque você tem 4 ferramentas pra te ajudar nesse jogo. E aí o que eu fiz? Quando eu vi aquilo, eu achei tão legal que eu transferi isso pra tradução da poesia, entendeu? Então, por exemplo, quando os alunos estão ficando mais avançados na tradução, aí eu dou pra eles o poema e falo com eles assim, olha, se vira aí pra traduzir. E você tem 4 ferramentas pra te ajudar, que são exatamente as 4 ferramentas desse jogo, sabe? Então, assim, tem um elemento ali de desafio, né? E, ao mesmo tempo, eles estão estudando, só que tem essas 4 ferramentas, e aí eles adquirem meio que aquele pensamento estratégico, né? Do tipo, nossa, eu tenho que pensar sabiamente antes de escolher as minhas ferramentas, porque eu não posso repetir. Então, assim, é muito legal, sabe? Dá pra você poder literalmente pegar qualquer parte da sua aula e transformá-la nesse momento super descontraído e, como eu disse, sem perder a responsabilidade e a profundidade. Outro ponto que eu coloquei, saber o que o seu aluno mais gosta e investir nisso estrategicamente. O que eu quero dizer com isso? Também vou pegar aqui exemplos concretos para vocês poderem entender o que eu tô falando. Tem certos alunos, por exemplo, eu tenho um aluno que ele ama jogo da memória. Ele é louco com o jogo da memória e ele gosta de vencer no jogo da memória, né? Então tem também aquela competitividade. E o que acontece? Ele sempre me pede, podemos jogar hoje por ele, assim, toda aula tinha o jogo da memória. Então, como eu sei que é algo que ele gosta muito, o que eu faço? Eu uso disso de forma estratégica. Então, por exemplo, não é toda aula que eu deixo ele jogar, e de propósito isso também, porque o conceder o jogo da memória ou não conceder pode ser usado de forma estratégica. Então, por exemplo, vamos supor, a gente tá muito atrasado no conteúdo. Eu falo com ele, não, a gente não vai jogar o jogo da memória porque nós precisamos cumprir com esse dever primeiro. Então, isso também é usar algo que ele gosta de forma estratégica, para ele entender isso. Tipo, olha, não, primeiro o dever, depois a diversão. Então, esse equilíbrio, né? E também o contrário, né? Às vezes, vamos supor, a gente terminou a aula mais cedo e tudo, seja o que for, eu vou e concedo isso. Falo, não, hoje a gente vai jogar porque a gente terminou mais cedo e tudo, entendeu? Então, você consegue jogar estrategicamente pro bem do aluno com algo que ele gosta. Então, isso também é uma coisa muito interessante e, novamente, né, isso exige que você conheça o seu aluno. Outra dica legal é você ganhar a estima do seu aluno. E como que você pode fazer isso, né? Mostrando para ele que ele é importante para você. E aqui, novamente, eu não quero trazer aquela ideia, né, de uma coisa forçada, sabe? Muito pelo contrário. É de você tentar genuinamente se interessar e se importar pelo seu aluno. Eu já tive bastante essa experiência no início das aulas, né, no início do meu relacionamento com aquele aluno, de nós não termos, assim, nada em comum, não termos nenhum tipo de afeição mesmo, assim, de carinho um pelo outro, sabe? E isso foi algo que foi construído. Eu já tive essa experiência várias vezes. E eu vejo que, assim, tanto é um relacionamento, né? Então, pense assim, qualquer relacionamento que você quiser colocar na vida, com a sua família, com seus amigos, enfim, você tem que desenvolver e cultivar esse relacionamento, né? Ninguém começa uma amizade, por exemplo, sabendo tudo sobre o outro e tendo uma identificação com o outro sem que isso seja desenvolvido, construído. À medida que você vai conhecendo a pessoa, é que esse relacionamento vai crescendo também. Então, com os nossos alunos é a mesma coisa. Então, isso é um processo natural, é isso que eu quero dizer. Não existe nada aqui de, nossa, sei lá, né, quero ser pra ontem melhor amigo do meu aluno. Muito menos a meta é que vocês sejam melhores amigos.
Mas a meta é que vocês possam sim desenvolver um relacionamento saudável entre professor e aluno, e que o seu aluno ele possa perceber que você se importa com ele, até porque isso vai ser muito importante para os momentos de cobrança, para os momentos que você tiver que alinhar certos pontos de melhoria com esse aluno ou com os pais desse aluno, né? Ele vai acatar aquilo que ele perceber que vem de uma pessoa que se importa com ele, né? Se você não se importar, enfim, se você não tiver nenhum tipo de esforço por construir esse relacionamento com naturalidade, não tem por que esse aluno também respeitar aquilo que você está dizendo, já que ele não identifica aquilo como algo que vem de alguém que se importa com ele. E como que eu vejo isso na prática, né? Como que a gente pode desenvolver esse relacionamento saudável de forma natural e ganhar a estima dos nossos alunos, exatamente para ter esse ambiente da sala de aula que eu estava falando, né? Esse ambiente gostoso de se viver. Bom, à medida que vocês forem, né, conhecendo e desenvolvendo ali nas aulas, naturalmente vão começar a aparecer certos gostos que o seu aluno tem. E certas hobbies, passatempos que ele gosta, enfim, coisas que ele se identifica. E é ali que você pode entrar, porque, em parte, vai acontecer de vocês terem interesses em comum, e isso facilita bastante. Mas, às vezes, vocês não vão ter à primeira vista, e aí cabe a você como professor, né, como a parte mais madura da relação, buscar se esforçar por interessar por aquilo. E aqui queria dar alguns exemplos concretos, só para vocês verem que eu não tô tentando propor algo aqui, sei lá, antiético ou um pouco excessivo, enfim, não é nada disso. Mas o que acontece? Com naturalidade, a partir do tempo, com alguns alunos meus, eu fui desenvolvendo certos hábitos nossos, sabe? Assim, entre nós mesmo, e que são bem especiais. Por exemplo, eu sempre quis aprender a jogar xadrez. E aí eu tenho alguns alunos que, inclusive, aprendi a jogar xadrez com um aluno meu. Então, isso foi uma coisa bem interessante, porque era meu interesse aprender e eles gostavam de jogar e estavam dispostos, né, a me ensinar para que eu pudesse jogar. Resumo da ópera é que hoje, toda semana, eu jogo xadrez com os meus alunos de forma online e a gente sempre se encontra uma vez por semana para poder jogar. E assim, sabe, jogar à toa mesmo. Então, foi algo que a gente descobriu esse interesse, foi desenvolvendo isso ao ponto da gente combinar de jogar toda semana juntos, online, fora das aulas, sabe? Então, isso foi uma coisa bem legal e que também mantém essa estima. Tem um outro aluno meu também que ele começou a se interessar muito por estudos de tipos psicológicos do MBTI. E toda aula, assim, todo fim de aula, ele conversava comigo, tentava puxar assunto, sabe? E o horário dessa aula que eu tenho com esse aluno é bem assim, é o último horário que eu tenho na sexta-feira. E geralmente eu já tô ali, né, querendo encerrar a minha semana. Mas eu sempre percebo que ele fica querendo conversar sobre isso, sabe? E é um assunto que eu tenho começado a estudar. E aí, na última aula, por exemplo, eu fui e deixei ele conversar, sabe? E aí a gente ficou um tempão depois da aula conversando. Então, tô falando isso aqui não pra puxar o óleo da sardinha pra mim, até porque, como eu disse pra vocês, né, eu tava querendo finalizar a minha semana, concluir, enfim, né, descansar um pouco. Mas, assim, eu sei que também, pra eu poder desenvolver esse relacionamento, como todo relacionamento na vida, a gente tem que dedicar tempo também e atenção. Então, por isso que dessa vez, né, eu fiquei com ele mais tempo depois da aula. Isso não significa que isso vai acontecer sempre, mas eu sei que é algo que marca bastante, assim, o aluno quando você dá uma abertura também. Tem uma outra aluna minha que a gente conversa muito sobre livros. Ela é adolescente, então ela gosta muito de ler esses romances clássicos. E aí, eu sempre mando pra ela foto de quando eu tô lendo algum romance clássico, sabe? Por exemplo, agora que eu tô ainda estou lendo Jane Eyre, eu mandei pra ela a foto. E aí, falei com ela, tô lendo aqui agora Jane Eyre, porque ela tinha lido. E a gente comentou super, foi super legal. Aí, algumas semanas atrás, ela me mandou que tá lendo Morro dos Ventos Vivantes, que eu recomendei pra ela. Então, são umas coisas legais, sabe? Porque também isso gera identificação. Ela tava lendo um livro antes desse, esqueci o nome. Eu perguntei pra ela, e aí, o que você achou dessa leitura e tudo, sabe? Então, isso também são coisinhas bobas, mas que também geram entrosamento. Tem outra aluna minha
que ela gosta muito de falar sobre animais. E aí, desde quando eu passei a ter um cachorro, né? Ela ama o meu cachorro igual eu. E aí eu sempre mando pra ela fotos do meu cachorro, ou então durante a aula eu conto pra ela alguma novidade, de vez em quando eu mostro pra ela o meu cachorro. Então assim, são coisas que eu sei que a gente tem essa identificação, então eu tento fomentar isso de forma equilibrada, claro, mas eu sempre tento assim dar um pouco de atenção pra isso, porque isso realmente desenvolve um carinho, uma estima dos alunos com o professor, sabe? Isso é muito importante para garantir o rendimento das aulas. Beleza. Outra coisa que eu também acho muito legal, todos esses alunos aqui que eu falei com vocês, obviamente eu tenho um excelente relacionamento com eles, mas já me aconteceu também do contrário, né? De eu, às vezes, me esforçar e não conseguir gerar essa identificação com o aluno. E isso é bem frustrante, na verdade. E nesses casos, por exemplo, quando isso acontece, de verdade, eu acho que eu me resigno um pouquinho no seguinte sentido, não que eu deixe de tentar, mas é porque eu sei que, né, a estima das pessoas, ela não pode ser comprada nem forçada. Então, quando eu busco fazer isso e não dá certo, né, eu tô tentando fazer aquilo ali de uma forma verdadeira e não tá funcionando, eu respeito isso também, até porque, né, não é como se todo aluno tivesse obrigação de ter um ótimo relacionamento com você. Isso vai mudar muito de aluno para aluno, de personalidade para personalidade. E a gente respeita isso, assim, e segue tentando dar o nosso melhor e tá tudo bem também. Próxima dica. Acho que isso tá muito linkado com o que eu tava falando anteriormente, mas é de você partilhar sobre coisas que eles vão gostar de saber. E isso você pode, inclusive, linkar à sua aula, né? Por exemplo, eu que sou professora de idiomas, eu aproveito isso para ensinar para eles, por exemplo, novos vocabulários. É bem interessante. É uma forma de você também gerar identificação, de você desenvolver esse relacionamento com eles e de você estar partilhando também. Eu vejo que esse comportamento, ele também encoraja os alunos a partilhar daquilo que eles querem também. Às vezes uma experiência legal que eles tiveram naquela semana. E por último, gente, a última dica, na verdade, é de que as boas ideias vão atrás de quem as busca primeiro. Então, se você vê assim, né, tipo, nossa, minha aula tá muito monótona, tá muito truncada, tá muito pesada, não tá fluindo muito bem, eu percebo isso bastante, sabe? Eu, no início, quando eu comecei a ensinar, eu tinha muito medo de errar, medo de ensinar, medo de tudo, assim, sabe? E uma coisa que me ajudou, assim, a realmente desenvolver a minha criatividade enquanto professora foi a me lançar, sabe? Tipo assim, olha, vamos supor, às vezes, eu lembro que acontecia muito isso no início. Às vezes, no início, a melhor ideia que eu tinha de brincadeira, por exemplo, era sei lá, caça-palavras. Ou desenhar alguma coisa, ou jogar um jogo da memória. Tipo assim, às vezes esse era o ápice da minha criatividade, sabe? E era muito repetitivo, porque eu não conseguia ter novas ideias. Mas eu continuei insistindo, sabe? Continuei tentando, me esforçando, buscando ideias na internet, tentando anotar. Tanto que, assim, eu tenho um Google Docs só de ideias de brincadeiras. Depois posso até partilhar um dia aqui com vocês num vídeo sobre isso, né? Posso até fazer isso depois sobre ideias de brincadeiras em sala de aula. Eu fazia esse docs, né? Exatamente porque eu não tinha ideia. Então eu pensava assim, ó, se eu não tiver ideia, eu consulto aqui. Gente, já tem, assim, de verdade, mais de ano que, nossa, eu consulto esse docs, assim, uma vez ou outra. Porque hoje o problema é que eu tenho, na verdade, mais ideias do que é possível se aplicar no tempo. Então, assim, se você se sente assim hoje também, comece, sabe? Comece com aquilo que você consegue pensar de melhor, que com certeza você vai evoluir na sua criatividade, nas suas ideias também. E beleza, é isso que eu queria falar. Eu espero que, assim, eu sei que cada professor encontra um ambiente específico de ensino, né? A minha situação, como eu disse pra vocês, eu sou professora online e professora particular, né? Então eu dou aula 1-a-1 para os meus alunos. Então, isso apesar de que tem muitos irmãos, né? Então você acaba construindo um relacionamento ali um pouco coletivo também. Mas eu sei que isso, com certeza, né, não é a regra. E eu acho que, mesmo assim, né, se você é um professor, por exemplo, que ensina turmas maiores, né, ou turmas de diferentes idades e tudo, eu acho que você pode se beneficiar dessas dicas fazendo uma releitura para a sua situação.
né? Para aquilo que funciona melhor, para aquilo que você pode trabalhar melhor e o melhor que você pode oferecer dentro daquela circunstância. Acho que isso que importa mais do que vocês fazerem o que tá aqui ao pé da letra, vamos dizer assim, mas é de reler nas suas próprias circunstâncias, buscando extrair o melhor.